porque a gente continua falando de bets, vou até me sentar para a gente conversar, com a relatora da proposta, que é a senadora Soraya Tronic, que está ao vivo com a gente agora. Senadora, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Boletim Metrópolis. Neila, é um prazer estar com vocês e estou à disposição. O dia está sendo puxado, mas a gente sempre consegue um tempinho para trazer as informações direto da fonte, né? Maravilha, eu que agradeço, obrigada pela gentileza de falar com a gente. Estávamos acompanhando, claro, o Portal Metrópolis acompanhou aí a CPI, a audiência da CPI de hoje, que começou pela manhã, terminou agora por volta de 2h40 da tarde, com o depoimento da influenciadora Virgínia Fonseca. Eu queria que a senhora explicasse para a gente qual era a importância de chamar a Virgínia, de convocar a Virgínia para prestar esse depoimento hoje, visto que, de fato, acabou que ela não deu nenhuma informação que fosse relevante para o processo. Bom, Neila, eu já protocolei inúmeros pedidos de convocação e de convite de vários influenciadores, vários. Então, não é só a Virgínia, ela é uma dentre muitos. Inclusive, o próprio cantor, qual que é o nome do cantor? Enfim, Gustavo Lima, me perdoem, aqui a gente está Foi Deolane Bezerra, dentre muitos. Então, o que calhou é que a Virgínia se colocou à disposição, então ficou mais fácil. Outros estão, com todo respeito, no ânimos esperneandi. A verdade é essa. No juridiquês a gente chama de ânimos esperneandi, que é... Tudo bem que a Virgínia também impetrou um HC, um habeas corpus, mas acabou falando, respondendo tudo. Então, não é só a Virgínia. E, na verdade, ela contribuiu muito, porque o escopo, Neila, não é perseguir ninguém. E eu cheguei a comentar com os colegas numa reunião que tivemos na noite de ontem, para que não transmitíssemos ao vivo, porque além de não querermos expor ninguém, o que nós pretendemos é atingir o escopo desta CPI, que é a investigação de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas, de manipulação dos algoritmos dos jogos e, além de tudo, lógico, propaganda, influenciadores. E, além disso, nós também estamos legislando sobre o assunto. Então, em nenhum momento ela deixou de contribuir. Ela contribuiu e muito. Se vocês forem reparar, ela deu algumas informações interessantes. Em algumas situações, ela omitiu ali, mas a intenção não é causar constrangimentos com ninguém. É que quando a gente, como aconteceu dias atrás, foi algo assim surreal, o número de mentiras que o depoente prolatou, vamos dizer assim, e aí a gente tem que tomar uma atitude. Mas vocês não imaginam o quanto ela colaborou e corroborou indícios que nós já suspeitávamos. Então, houve sim um progresso em relação à questão da influência. Houve uma extensão do prazo da CPI das bets que poderia ter sido encerrada antes. Qual foi o motivo e a leitura, então, dessa continuação da CPI pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre? Qual foi o motivo da continuação, da extensão da CPI? É exatamente o contrário. Essa CPI foi pensada a princípio, e fui eu que requeri a abertura dessa CPI. Nós imaginávamos 130 dias e ela passou, ela foi aceita, ela foi votada, ela foi assinada por mais de um terço dos senadores e ela funcionaria por 130 dias, prorrogáveis por mais 130. Nós conseguimos 29 assinaturas para a prorrogação e foi protocolado o pedido de prorrogação de 130 dias. Porém, houve um segundo pedido de prorrogação apenas por 45 dias. E este é o pedido que foi lido
pelo presidente da casa. O que deveria ter sido deliberado seria sobre o pedido de prorrogação de mais 130 dias. Nós estamos investigando uma situação muito complexa, que envolve inúmeros crimes. Então, sobre os influenciadores, nós não estamos exatamente tratando de crimes porque nós não temos uma tipificação ainda, ou seja, um tipo penal, um crime já que tenha virado lei, porque o direito caminha atrás dos fatos sociais, a verdade é essa. Então, eu disse para ela, pode não ser ilegal, mas pode ser dentro de um contexto subjetivo e moral. E mesmo porque ela disse, tá? E vocês acompanharam que ela não sabia que pessoas estavam indo à bancarrota, pessoas estavam atentando contra a própria vida, pessoas estão viciadas. Então, foi um meio de instruí-la, se realmente ela não sabia. Mas não é isso que vai nos levar a uma solução desse problema, como eu disse lá, e se vocês acompanharam, alguns parlamentares que não estão acompanhando este exato problema da jogatina, da ludopatia, eles simplesmente dizem assim, olha, basta a gente proibir. E eu disse que não basta, porque nós não conseguimos, infelizmente, levantar um muro virtual nas fronteiras brasileiras. Então, se nós não conseguimos coibir, nós precisamos minimizar ao máximo os danos causados por esse tipo de vício, que sempre existiu, por óbvio, porém nunca foi tão provocado, tão estimulado por meio de falsas premiações. Porque algo tem que... As pessoas devem se conscientizar de que ninguém ganha das bets. Senão esse setor não existiria. Ninguém ganha das bets. Ninguém, absolutamente ninguém. Ele foi feito para dar lucro para os donos, para quem está envolvido e não para quem está jogando. Então, até mesmo quando ela respondeu, e ela se contradisse algumas vezes, em relação a qual é o aplicativo que você usa, que o influencer usa. Não estou falando que ela, porque essa prova eu não tenho. Estou dizendo que nós temos informações de que influenciadores recebem um aplicativo com o mesmo layout, porém ele é um demonstrativo. Então, ali, a pessoa joga ao vivo para você e ela ganha. Só que quando você vai jogar, o aplicativo que você baixou é um que é programado para você começar ganhando, para que você comece a ficar empolgado e daqui a pouco você começa a perder. E, inclusive, o que a gente tem visto agora, às vezes a pessoa não tem R$10 para jogar, mas eles estão dando um bônus inicial de R$2.000 para você começar. E aí você ganha 6.000, 3.000, 4.000, 5.000 e você começa a ter o recurso necessário para continuar no jogo. Até lá você já viciou. Um vício, diga-se de passagem, silencioso e que virou um problema de saúde pública, da saúde mental. Senadora, daqui para frente, então, serão menos de 45 dias para discutir esse assunto no Senado? Sim, menos de 45 dias. E do dia que o senador Davi, eu não estou nem contando, não estou nem na contagem regressiva, porque nós estamos trabalhando com o relatório, eu e a minha equipe, já está no prelo, e de uma forma ou de outra, o direito que a CPI tem assinado por mais de 1/3 do Senado Federal e que está protocolado é para o adiamento, a prorrogação de 130 dias. Eu assinei a de 45 porque eu estava com medo de não termos nenhuma prorrogação e terminar em pizza, coisa que não irá acontecer. Enfim, porém, eu estou já pronta para ajuizar uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal
para que o presidente da CPI, o presidente da casa, nosso presidente, meu amigo, inclusive, senador Davi, possa ler a prorrogação de 130 dias e, além de tudo, nos devolver o prazo de suspensão da CPI desde o dia 1º de fevereiro deste ano. Uma comissão que já estava formada poderia trabalhar, mas não nos deixaram trabalhar por 36 dias. Então, eu preciso da devolução deste prazo. Então, existe realmente um cabo de guerra, porque nós precisamos ouvir um número ainda expressivo de pessoas. Estamos ainda aguardando que venham do COAF os relatórios de informação financeira que foram deliberados. E quando eles são deliberados, a gente tem que aguardar cerca de 10 dias e depois temos de aguardar a leitura feita pela Polícia Federal por um programa específico. Bom, enfim, é complexo, é um drama, mas sim, hoje nós evoluímos. Principalmente para trazer como exemplo, ela foi corajosa, porque o que a gente vê é um medo impressionante das pessoas de deporem, sendo que elas têm advogados muito competentes. E em tese nós não temos ainda em relação aos influencers como tipificar exatamente, a não ser que apenas com a influência e diante de documentos, porque com certeza há contratos que a pessoa ganha pela perda pelo jogo de azar, né? Pelo que a pessoa ganha percentual do que o jogador perdeu. Nós também temos um limbo legislativo muito grande, principalmente porque estamos estudando ainda a questão da contravenção penal. A legislação foi derrogada? Foi abrogada? Foi revogada? Como é que está? Qual é o entendimento? Qual vai ser o entendimento do judiciário? O que nós devemos fazer para que fique claro, que fique expresso? Enfim, são muitos desafios, Neila, mas muitos mesmo. E, repito, para nós, hoje, foi um sucesso. Nós não queremos humilhar ninguém. E se começasse um palco de humilhação, tá? Não era para ser palco de circo, que alguns tentaram fazer, mas de humilhação também não. Eu fui a primeira a dizer que gostaria que fosse fechada a oitiva dela. Mas, enfim, nós precisamos atingir o nosso escopo, que é realmente resolver o problema. Isso aqui nós não estamos aqui para humilhar ninguém, nem expor ninguém. Eu vou colocar na nossa conversa o repórter Gabriel Bous, ele é nosso repórter de Congresso, e ele estava presente lá na CPI no momento da oitiva da Virgínia Fonseca. E eu queria saber se o Gabriel tem alguma pergunta para a senadora Soraya Tronic. Boa tarde, Neila. Boa tarde, senadora. Boa tarde, quem está nos assistindo. Senadora, a senhora mencionou o fato dos aplicativos, a suspeita que vocês têm em relação aos aplicativos, sobre a manipulação do algoritmo do aplicativo, né, dessas plataformas de apostas. E a minha pergunta era sobre o relatório final. A senhora já está construindo, obviamente não pode dar detalhes muito específicos sobre como pensa esse relatório, mas se durante todos esses meses, a CPI começou lá em novembro, se durante todos esses meses já há algo bastante revelador para que a senhora possa trabalhar dentro desse texto. Sim, nós temos documentos suficientes para indiciar algumas pessoas. Nós também estamos trabalhando, como eu disse antes, dentro do Legislativo, com projetos de lei que serão de autoria da própria CPI, para conseguirmos minimizar ao máximo os danos causados por essa atividade, a qual ainda não conseguimos coibir. Não conseguimos. Então, o número de pessoas que têm me procurado, pedindo pelo amor de Deus, pedindo socorro, pedindo até dinheiro emprestado,
ou pedindo que vocês me ajudem a pagar a coisa. Não é emprestado, é dado. É surreal isso. É impressionante. E essas pessoas que estão viciadas, elas estão sim pedindo socorro porque elas não conseguem se controlar. É dramático isso. E sim, nós temos condições de trazer um relatório. Porém, nesse prazo não é um relatório que eu gostaria de apresentar. Não é, ainda não é. Nós precisamos de um tempo maior, principalmente por conta de toda a dificuldade que nós tivemos, de uma força oposta contra nós. Primeiro que o poder econômico dessas pessoas, dessas empresas, é muito maior do que eu sequer imaginava. Então, os relacionamentos, as relações comprometem sim. Por isso que eu escolhi não receber ninguém. Eu trato com advogados e trato com as pessoas, com as pessoas que serão ouvidas, mesmo que sejam testemunhas, lá na CPI. Então, nós temos uma força contrária trabalhando, inclusive uma força que parte de dentro do Congresso Nacional, de dentro do meio político. Tá? Não só do meio político, mas de outros poderes também, sem ser só o legislativo. E aí, isso tem dificultado muito o trabalho. Eu digo isso porque é o que eu estou vivendo na pele, não digo nome nenhum, mas sim, em todas as questões, todos os assuntos, volta e meia as pessoas tentam interferir, mas neste especificamente, sim. Então, o que eu gostaria de ter feito até agora, se vocês forem analisar, que está no portal da transparência e no portal, quantos requerimentos meus, do senador Isalci, do senador Marcos Rogério, quantos não foram colocados em pauta para que nós possamos deliberar? Há, inclusive, um movimento para esvaziar a CPI, por incrível que pareça. Então, é muito difícil lidar com o poder econômico deles, principalmente porque tem anúncios em vários meios de comunicação, além de tudo, patrocinam times, enfim, eu gostaria muito de ouvir a CBF, o Edinaldo, o presidente Edinaldo, com todo respeito. Gostaria de ouvir outras bets, mas simplesmente não estou conseguindo. Então, quem está acompanhando ali para e passo, o dia a dia dessa CPI, vai perceber, nessas comparações que eu venho relatando, que sim, muita dificuldade. Até mesmo eu estou andando de carro blindado, gente. A verdade é essa, eu nunca andei de carro blindado. Mas, infelizmente, está acontecendo. Só que eu estou aqui firme e forte, com uma grande parte dos colegas, mas é importante dar publicidade a isso, justamente porque as pessoas precisam entender a gravidade do que estamos investigando. Exatamente, senadora. E nós continuamos aqui do Portal Metrópolis acompanhando. Vamos, claro, acompanhar se a senhora vai conseguir essa extensão do prazo aí, para além dos 45 dias que foram lidos aí pelo senador Davi Alcolumbre. Estamos aqui acompanhando. Qualquer novidade, se a senhora quiser falar conosco, canal aberto aqui com Metrópolis. Muito obrigada, senadora Soraya Tronic. Muito obrigada. Metrópolis, eu agradeço. E espero, Gabriel, você amanhã, porque extraordinariamente teremos uma nova reunião amanhã. Além de tudo, além da oitiva do senhor Melquíades, que é também um influencer. Então, é a primeira vez que nós conseguimos ouvir influencers. Ele protocolou, ele impetrou um HC, são tantos HCs que eu tenho que olhar aqui para a minha equipe para me ajudar. São 10 HCs. Ele também impetrou, mas ele não obteve êxito no pedido de não comparecer. Ele pode ficar calado, tal qual ocorreu hoje. Eu espero que ele colabore conosco. E ele pôde ver que vai ser tratado com urbanidade. Na verdade, já nem me lembro qual foi o ministro que sequer conheceu do HC. É um termo jurídico, mas por quê? Porque nos nossos convites e convocações, nós já consideramos essas garantias e direitos fundamentais constantes na Constituição, de se calar daquilo que incrimine a pessoa, mesmo sendo arrolada como testemunha ou como investigada, não importa. Então, amanhã nós teremos
o Melquiades, e também, aí é que eu peço para você prestar atenção, segundo o presidente, senador Irã, nós teremos uma sessão deliberativa. Vocês ouviram o tempo todo falar, por que não aprovam os requerimentos? Por quê? Porque os requerimentos estão lá. Basta o presidente pautá-los. E amanhã vai ter de ser extra pauta. Por quê? Porque você precisa pautar 48 horas antes, mas isso não é obrigatório. Extra pauta é o que existe, é o que há no nosso meio, não tem problema nenhum. Porém, também, aprovar o requerimento de oitiva ou requerimento de oitiva especificamente, não significa que ouviremos, porque eu preciso colocar dentro do calendário. E como o nosso calendário está apertado, imaginem vocês a situação. Mas eu estou disposta a ingressar no Supremo Tribunal Federal contra a omissão da presidência da Casa, a omissão em ler um pedido, de simplesmente ignorar um pedido de mais de 1/3 do Senado Federal, que é a prorrogação da CPI por mais 130 dias e também a devolução do prazo que ficou suspenso, sem motivo nenhum, não sei, por conveniência deles, porque eu nunca participei de absolutamente nenhuma tratativa dessa, só os líderes, e eu, neste momento, não sou líder de bancada, e que até agora não apreciou o meu requerimento, o meu ofício, para devolver 36 dias de trabalho. É muito tempo. Bom, e o Gabriel deve estar lá amanhã, né, Gabriel? Com certeza. Tá certo, senadora. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Gabriel, eu continuo com você porque eu queria saber bastidores de como é que foi, então, essa audiência aí das... tão